Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar os estudos do mundo moderno com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema como saber esperar a hora das coisas, como ficar bem durante o processo de espera, com certeza com uma espera ativa. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, que a Tua luz se faça presente em nossa mente, coração e alma, para que juntos consigamos aprender, evoluir e emanar boas vibrações e amor para todos aqueles que nos rodeiam, que assim seja. Muito bem, para a primeira reflexão do dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Até o fim. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize o término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o Mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a porcentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa de asas de amor e de sabedoria. Para isso, concede o Supremo Senhor uma extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Que assim seja. Esse texto ele vem nos dar uma lição fundamental sobre como viver a vida aqui na Terra, como vamos nos aproximar de Deus, que é o objetivo final de estarmos aqui na Terra. E eu relembro aqui agora, nesse momento, as 3 demandas que Emmanuel fez para Chico Xavier na época que ele foi começar as atividades, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Ou seja, nós temos que ter persistência para fazer o que é necessário ser feito. E é isso que Jesus vem falar, quando nós temos objetivos, fins de evolução. Nós temos que ter persistência para fazer o que é necessário. E isso, definitivamente, ficou muito claro ali, não é fácil. Não é uma tarefa que não vai gerar incômodos, dores, desconfortos. Ao contrário, persistir fazendo o que é necessário ser feito implica necessariamente em vencermos as nossas inferioridades, o que dói, o que machuca, o que incomoda. Nós deixarmos de fazer o que é natural para o nosso lado ainda animal, para o nosso ego, para a nossa vaidade e orgulho. Então, quando Jesus nos convida a evoluirmos, e aí as pessoas podem até estagnar por um tempo, mas nunca parar para sempre, né? E aí vai aumentar o período de dores e suplícios, mas um dia todos teremos que evoluir. Quando ele nos ensina como fazer, ele dá o exemplo na vida prática em que ele viveu aqui na Terra. Jesus fez tudo o que precisava ser feito, mesmo sabendo das consequências difíceis em relação à matéria, ao mundo, né? E aí ele faz o convite. Vamos ter persistência de fazer o que é necessário. E aí, a espera por algo que virá é certa, né? A certeza de que nós vamos
ter resultados é divina. Tudo o que a gente faz vai retornar. Então, todo o esforço para o bem que nós fizermos, podemos esperar, mas vai voltar para nós. E esse saber esperar o momento certo de cada coisa, fazendo a nossa parte, entregando o tempo nas mãos de Deus, isso é sabedoria, né? Isso é o que a gente está aqui para aprender aos poucos. E a gente tem que fazer o exercício constante. Que Deus faça a vontade dele, que nós cumpramos a nossa parte com esforço, dedicação, persistência para fazer o que precisa ser feito. Mesmo sabendo que terão momentos de baixa, momentos de alta, desafios, e faz parte, né? É assim que a gente cresce e evolui. E dentro desse contexto, nós temos o nosso querido livro, Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos e psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é Enquanto Espera. Enquanto busca saber onde está Deus, procure-o dentro de si mesmo, através das infindáveis bênçãos que te tem na vida. Enquanto espera que os outros o socorram nos momentos de dificuldade, socorra aqueles que estão caídos há muito tempo à espera de seu auxílio. Enquanto estaciona por apresentar aos seus olhos um caminho de dificuldades, trabalhe ainda mais para que vença o momento de tormentas. Nunca espere sem agir. Comumente, a ação guarda a resposta que busca na inércia. Antônio Ambrósio. Que assim seja. Uma receita de luz para complementar o Evangelho. Todos nós passamos por momentos de fraquezas, de dificuldades, em que a gente está sem forças para querer continuar. A vontade é de parar, né? Todos nós. Eu sempre pergunto nas conversas que temos, quem aqui não tem problemas? Nunca alguém levantou a mão. Isso mostra o mundo dual que vivemos, onde sempre vamos ter que aprender a conviver com as dores e dificuldades, as alegrias e o amor, porque um complementa o outro neste mundo, né, material denso que ainda estamos dentro dele. Então, já que vai ocorrer sempre desafios, dores e dificuldades, o importante é o quê? A persistência de aprender a lidar de forma melhor com essas situações, que é o nosso desafio, né? É o que a gente está aqui para fazer todos os dias. E durante esse processo de incômodo, de dificuldades, de desafios, o que esse texto vem falar de uma forma sublime é: não fique esperando as coisas se resolverem sem ação, sem agir, sem fazer algo. Mesmo sem ter a certeza do que fazer, haja, não pare. Porque muitas vezes a resposta que nós queremos está em uma ação despretensiosa que começamos sem nem mesmo saber o resultado, mas que Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, utiliza para nos dar caminhos e respostas. Então, enquanto a gente está com dor, ajudar a dor do outro vai com certeza amainar a nossa própria dor. Enquanto a gente está passando por desafios nas questões materiais, nos afetos, né, nas perdas e afetos da vida, a gente acalmar os corações alheios vai trazer brandura e leveza também para o nosso. Quando a gente olha para o lado, olha para o outro, a gente acaba tendo retorno em nós mesmos. E é isso que o Evangelho e esse texto de hoje nos ensina. Saber esperar o tempo certo de cada coisa, saber esperar as respostas, que o tempo perfeito é de Deus, mas sempre com ação, sempre fazendo o que precisa ser feito, sempre agindo, nunca uma espera na inércia, né? Uma espera passiva, sem agir e fazendo nada, achando que as coisas se resolvem, né, num passe de mágica, porque a lei do universo não é essa. Deus é perfeito e justo com todos. Então, façamos a nossa parte, que o céu nos ajudará. E dentro desse contexto, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: A neurociência da empatia e da compaixão no comportamento pró-social. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título
Neuropsychology, que quer dizer neuropsicologia, pelos autores Francis Stevens e Catherine Taber. Bem, o que esse artigo vem trazer de reflexão para nós? Nós sabemos já na neurociência, né, o funcionamento do nosso cérebro, que a compaixão ela é uma ferramenta necessária e a empatia também. Quando a gente fala de empatia, nós todos temos um senso comum de que é se colocar no lugar do outro, ou seja, se eu estiver passando por uma situação como fulano, beltrano ou ciclano, como eu gostaria de ser tratado, que auxílio eu gostaria de receber, como eu lidaria com essa situação. E então, todas as vezes que nós temos empatia, nós acabamos entendendo a visão e o lado alheio, e isso faz parte de aprender a humanidade, aprender a ser melhor, a amar, né? O que esse artigo faz refletir é que a empatia ela não tem uma definição muito única, dependendo da área da ciência que a estuda, e pode ter algumas variações, mas que às vezes a empatia pura pode, por alguns motivos, levar a pessoa à inércia, a parar. Ou seja, vamos dar um exemplo. Uma pessoa é empática com relação a algumas pessoas que estão passando fome ou estão em guerra. E aí ela se coloca no lugar e sofre. Tá? Algumas pessoas, por sofrerem tendo empatia, paralisam, deixam de agir e de auxiliar para evitar sofrer. Ou seja, evitam a empatia para não gerar sofrimento nela. É uma coisa até, né, egóica nossa mesmo, egoísta. A gente acha que a nossa dor imaginada de se colocar no lugar do outro é igual à dor do outro que está passando pela situação. Então, essa é a reflexão que eles trazem. E aí eles dão a solução para lidar com isso e aumentar a atividade pró-social, ou seja, as pessoas terem empatia e ao mesmo tempo agirem para ajudar, fazerem algo a respeito e não ficar só imaginando, né, sem fazer nada, ou seja, atitudes, né? E o segredo que eles colocam necessário para isso é a compaixão, ou seja, não é só se colocar no lugar do outro com empatia, mas saber que aquele outro é alguém como se fosse muito próximo a nós. E aí nós temos compaixão pelo que ele passa. E quando essa compaixão está associada com a empatia, a atitude, a ação, ela fica muito mais evidente, muito mais patente. E a pessoa tende a agir, de fato, né? E não ficar só observando. Então, associar empatia e compaixão são ferramentas necessárias para o nosso crescimento e para atitudes de bem e de luz na nossa sociedade. Façamos isso, né? Refletir e aprender com a ação e não simplesmente observando. Façamos então a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, gratidão pelos ensinamentos benditos que nos guiam. Pedimos que abençoe cada um que nos acompanha, aos nossos anjos e mentores e àqueles que mais sofrem, Senhor. Que todos recebam as graças de mais alto. Guie para que consigamos, de fato, ser melhores e fazermos o bem com mais leveza, persistência no amor. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.